As diferenças no atendimento do Instituto de Oncologia de Sorocaba começam no acolhimento do paciente. O corpo clínico do IOS é formado por uma equipe experiente com diferentes especialidades. São profissionais que completam a filosofia do atendimento de saúde integrada. A medicina integrativa busca o atendimento integral do paciente. O paciente oncológico deve receber atendimento de diversas especialidades médicas e diversas especialidades não médicas. Assim, nós oferecemos tratamentos em médicos, dentistas, nutricionistas e psicólogos capazes de atender o paciente na sua forma mais integral e oferecer a melhor qualidade de vida possível para a sua atenção. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. Olá, começando mais um Painel Saúde, programa que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. O programa dessa semana fala sobre câncer da tireoide ou tireoide. Participam do programa conosco o cirurgião de cabeça e pescoço e também otorrinolaringologista na cidade de Sorocaba, Dr. Jaime Nakazima, e também Dr. Gilson Delgado, diretor técnico do Instituto de Oncologia de Sorocaba, que leva o nome dele, e também professor titular da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba, PUC São Paulo. Tudo bem, doutor? Você falou PUC São Paulo grande, hein? Com vontade, né? Com vontade. Mas é isso, tudo bom, não? Graças a Deus. Estamos voltando, faz tempo. Mas é que você tinha acabado de falar um pouco antes, né? A gente só começa o ano depois do Carnaval. Né? Então começamos agora, né? E eu queria agradecer especialmente ao Dr. Jaime, viu? Primeira vez na história do Painel Saúde, que já tem, né, alguns anos aqui na cidade de Sorocaba, o programa com sempre a realização do Instituto de Oncologia, é a primeira vez que o Dr. Jaime participa do programa. A gente vai fazer com que ele se torne mais habituê, né? Trazer ele mais vezes, né? Olha, dizem que o cachê é muito bom, viu? Que bom. Jaime, obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Gostaria também de parabenizar o Instituto de Oncologia por essa iniciativa de trazer o painel de saúde para esclarecimento da população de Sorocaba e região também. Que bom. Doutor, primeira vez que o senhor vem no programa, a gente gosta sempre de conhecer um pouquinho mais o nosso convidado, né, doutor? Eu vou falar uma coisa antes de qualquer coisa. Sabe que o Dr. Jaime é um pianista, né? Verdade. Médico e pianista. Médico e pianista, ele toca lá na igreja, agora diz que não está tocando mais, agora é a filha dele que está tocando. Mas ele toca na igreja e é um grande líder também presbiteriano, viu? Então, além da qualidade técnica como médico, tem todas as qualidades e virtudes. Então, a produção do programa, quando a gente aí tiver uma pauta, um tema para falar sobre questão de doenças, enfermidades e fé, o Dr. Jaime é uma pessoa que pode contribuir muito, claro, né? Claro. Doutor, seja sempre bem-vindo ao programa. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Doutor, a gente estava falando em conhecer um pouquinho melhor o convidado. O senhor é de Sorocaba? Nasceu aqui? Não, eu sou de Itapetininga. Itapetininga. Mas já mora em Sorocaba há um bom tempo? Sim, eu fiz a faculdade aqui, depois a residência em Ribeirão Preto, mas retornei para cá, para Sorocaba. Doutor Gilson, antes da gente entrar no tema dessa semana, câncer de tireoide, é muito comum, né, na história de Sorocaba e da Faculdade de Medicina de Sorocaba, PUC São Paulo, os alunos vêm de outras cidades, inclusive Dr. Carlos, Dr. Luiz, que são médicos do Instituto, Letícia, Gabriela, Frederico, Dr. Frederico, Cristiane, a maioria, né? Eles vêm de fora, menos o senhor que é sorocabano, né? E nascido e criado em Sorocaba. Mas eles vêm de fora, depois de formados, eles acabam, né, ficando na cidade, fixando residência e trabalhando. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Ajudou muito Sorocaba a crescer, né? Até não só isso, né, mas também porque a pessoa passa a adquirir um amor especial pela cidade e com isso a sua contribuição técnica é muito maior, não é, Jaime? É claro. Então o seu serviço é melhor, não é? Claro, sem dúvida, né? Que bom. Já conhecemos aqui um pouquinho do Dr.
Jaime Nakazima, nosso convidado de hoje. Doutor, quando a gente fala em tireoide, né, o nosso tema de hoje, câncer de tireoide ou tireoide, que os dois termos estão corretos, né, doutor? Estão certos. Antes da gente entrar diretamente nas neoplasias, causas, sintomas, prevenção, o que é a tireoide? Muito bem, Fábio. A tireoide é um órgão, na verdade é uma glândula do nosso organismo e ela tem o formato de um H, lembra muitas vezes a letra H e para algumas pessoas se assemelha até a uma borboleta de asa aberta. Poesia da medicina. Isso, e ela se situa, ela se localiza na região aqui da frente do pescoço, um pouco abaixo do pomo de Adão, que a gente vê o gogó, a saliência. Tá, ela está abaixo do famoso gogó. Isso mesmo. E ela é uma glândula importantíssima para o nosso corpo, porque ela produz alguns hormônios que fazem a regulação de todo o nosso corpo, desde o aparelho cardíaco, o aparelho respiratório, enfim, de uma maneira geral para todo o nosso corpo. Doutor, quando que o indivíduo ele percebe que algo está errado na tireoide? Podemos dizer que de duas maneiras. Ou ele percebe que existe uma saliência na região do pescoço, então ele observa no espelho, ou muitas vezes alguém nota uma coisa diferente. Então isso já seria um tumor, um crescimento anormal da tireoide, ou muitas vezes ele tem alterações da função hormonal, para mais ou para menos, ou seja, a tireoide produz muitos hormônios ou produz poucos hormônios. Tá, mas no caso do tumor da neoplasia, o tema do nosso programa de hoje, é perceptível ter um aumento. No caso da tireoide, que a gente sempre ouve falar que ela está alterada, como que o indivíduo percebe isso? Ele tem algum sintoma? É perceptível ter algum sinal ali? Os sintomas do câncer da tireoide, eles são vagos, são poucos. Por exemplo, ele pode se manifestar com uma rouquidão, quando a neoplasia, o tumor, ele atinge um órgão da fala, que é a laringe. Ele pode apresentar dificuldade para engolir os alimentos, quando ele adquire um volume, um tamanho maior. E, na maioria das vezes, ele é perceptível, ele é observado quando ele tem a saliência mesmo, quando ele está aumentado. No carocinho, né? No carocinho. Deixa eu falar uma coisa que o Dr. Jaime falou que é muito interessante. Veja bem, ele falou um tumor da tireoide, certo? Então, o tumor pode ser benigno ou maligno. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Nem toda doença da tireoide, ela é maligna. Não, a doença mais comum da tireoide, inclusive, não é maligna, né? Graças a Deus, né? E forma aquele papo, né? O papo, todo mundo já ouviu falar. Tem papo torto, tem papo grandão, tem papo pequenininho, né? É isso. E essa doença não é maligna? Tem algumas doenças dessas daí, a maioria não são malignas, né? Agora, as doenças malignas, então, tem uma caracterização clínica que eu tenho certeza que o Dr. Jaime vai ajudar o pessoal a descobrir quando é maligno. E é muito bom isso, por quê? Porque a maior parte dos tumores malignos da tireoide são muito bonzinhos, não é verdade? É verdade. Muito bonzinhos, são tumores bons. A quantidade de tumor de tireoide está aumentando cada vez mais. E interessante é que como é benigno não, é maligno, mas eles são bons, o tratamento fica muito fácil de ser realizado, né? Com certeza. Podia falar só uma coisa sobre isso? Sim. Então, só para esclarecer a população, nós temos cerca de 80% a 90% dos tumores na tireoide de natureza benigna. Então, são tumores que não são cânceres. Porém, uma porcentagem de 10% a 20% são tumores malignos. No contexto, é o câncer da tireoide. Felizmente, a maior parte desse percentual são tumores de bom tratamento, de bom prognóstico, realizando-se a cirurgia, que nós vamos comentar um pouquinho mais para frente, e alguns outros tratamentos, como é o caso da radioiodoterapia. A grande dica é a radioiodoterapia. Quando você faz uma operação bem feita, ela pode ser complementada pelo iodo isótopo, radioiodoterapia. É um tratamento, depois nós conversamos com calma, mas é um tratamento muito eficaz. E a única desgraça, entre aspas, né, é quando você tira a tireoide inteira, então, o tumor é maligno, que você vai ter que ficar repondo hormônio o resto da vida. Mas também isso não traz problema nenhum, viu? Com câncer ou sem câncer, muita gente precisa repor hormônio, né? É verdade, é verdade. E hoje é muito prático, né? Toma-se um comprimido pela manhã, em jejum, e isso faz a reposição dos hormônios que não existem mais pela extração da tireoide, né? Dr. Jaime, a produção do programa, Dr. Jaime, Dr. Gilson, passou aqui
um dado interessante, uma colocação, que dados estatísticos mostram que o câncer de tireoide ou tireoide atinge 3 vezes mais mulheres do que homens. Por quê, doutor? É verdade, Fábio. Eu diria que até 4 vezes mais a gente tem uma incidência nas mulheres do que nos homens. Alguns autores dizem que isso está relacionado ao ciclo hormonal da mulher. Então, os hormônios ovarianos interferem de maneira direta na tireoide. Por exemplo, no ciclo menstrual, a tireoide ela aumenta um pouco, assim como também na gestação, na gravidez, ela também aumenta um pouco. Dessa forma, a neoplasia, o câncer de tireoide incide mais nas mulheres, tanto na forma benigna como na forma maligna. Tem uma idade que é mais comum ele aparecer? Pode aparecer em mulheres jovens, mulheres mais maduras, depois dos 35, 40 anos, ou mulheres jovens também podem apresentar? O mais comum é o aparecimento entre 30 e 50 anos de idade. Graças a Deus, né? Esse é o melhor prognóstico. É o melhor prognóstico, sem dúvida, doutor Gilson. Porém, ele também acontece em crianças, em adolescentes, acontece em pessoas de mais idade, e cada idade está relacionada a um tipo do tumor, que tem características melhores para tratamento e outras com características de mais difícil tratamento. No caso que o senhor citou de crianças, os pais conseguem ali identificar, a criança ela se queixa de algo errado ali, os pais percebem com facilidade? Não percebe com facilidade. A principal manifestação em crianças é o aparecimento da saliência, do nódulo em questão. Então, é importante os pais, né, todos nós estarmos atentos com qualquer alteração no nosso pescoço, no visual, porque isso pode ser um indício de um tumor já. Doutor, além dessa saliência, ele chega a doer? Dói? Dificilmente, a não ser quando ele adquire um tumor já de tamanhos grandes, aí por compressão, por aperto local, ele vai dar a sintomatologia de dor ou sufocamento. Graças a Deus, né? Porque quando você faz o diagnóstico de tireoide, é facinho de fazer, né? É mais fácil do que o tumor de mama. Você não precisa ficar palpando na profundidade, ele aparece aqui, né? Então fica fácil, você faz o diagnóstico muito precoce. E tocando, sente? Você vê às vezes. Né? Vê aquele carocinho subindo com o engole. Ele aparece, ele movimenta também. Então, fica fácil fazer diagnóstico precoce. Por isso, os tumores já são bonzinhos, uma boa operação resolve o problema em praticamente 100% das vezes. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso, o tratamento, como é que é feito. O Painel Saúde faz um breve intervalo. Se você ficou com alguma dúvida do tema de hoje, câncer de tireoide ou tireoide, o nosso e-mail está sempre à sua disposição, está aí aparecendo na tela, painelsaude@gmail.com. Não saia daí, um breve intervalo, voltamos já. As diferenças no atendimento do Instituto de Oncologia de Sorocaba começam no acolhimento do paciente. O corpo clínico do IOS é formado por uma equipe experiente com diferentes especialidades. São profissionais que completam a filosofia do atendimento de saúde integrada. A medicina integrativa busca o atendimento integral do paciente. O paciente oncológico deve receber atendimento de diversas especialidades médicas e diversas especialidades não médicas. Assim, nós oferecemos tratamentos em médicos, dentistas, nutricionistas e psicólogos capazes de atender o paciente na sua forma mais integral e oferecer a melhor qualidade de vida possível para a sua atenção. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico.
De volta com o Painel Saúde, que essa semana falar sobre câncer da tireoide ou tireoide. A gente recebe aqui no Painel Saúde o Dr. Jaime Nakazima. Ele é cirurgião de cabeça e pescoço e também otorrinolaringologista na cidade de Sorocaba. E Dr. Gilson Delgado, diretor técnico do Instituto de Oncologia de Sorocaba, que leva o nome dele, e também professor da PUC São Paulo, Faculdade de Medicina de Sorocaba. Faculdade de Medicina. É grande o nome, né, doutor? É muito grande. Doutor, nesse intervalo, nesse finalzinho do primeiro bloco, nós não falamos dos fatores de risco claro. associados ao câncer da tireoide ou o tireoide. O que é que faz a gente pensar mais em fatores que pode levar a maior incidência de tumor de tireoide, né? E a gente sempre discute aqui no Painel Saúde justamente esses fatores, claro, né? Claro. Seja do câncer de tireoide ou outros tipos de neoplasias. E a grande dica do câncer de tireoide é o diagnóstico precoce, o mais precoce possível. Então, tá aí a palavra, doutor Jaime. Doutor, quais são os fatores de risco? Muito bem, Fábio. Não são muitos, mas a gente precisa esclarecer a população que pessoas expostas a radiações, tipo radiações de raio-x, radioterapia, exposições a acidentes nucleares, como foi o caso de Chernobyl, recentemente de Fukushima. Então, essas pessoas estão mais predispostas a desenvolver o câncer de tireoide. Isso representa uma porcentagem de 2 a 3% dos casos. 5% dos casos é relacionado com um tipo específico de tumor que nós vamos comentar mais para frente, que é o carcinoma medular. Esse tipo de câncer ele incide de maneira a acometer pessoas da mesma família. Então, hoje, através da genética... Ele é hereditário. A gente consegue acompanhar. Especificamente esse tipo, carcinoma medular da tireoide. O câncer da tireoide tem muitos, a gente pode classificar ele com muitos tipos. Sim, basicamente 3 tipos. O Dr. Gilson já colocou aqui que existem os cânceres, entre aspas, bonzinhos, né? São os chamados bem diferenciados. Nós temos 2 tipos, carcinoma papilífero da tireoide, felizmente ele acomete uma grande parte da população e ele tem um prognóstico, uma evolução muito boa, né? Com o tratamento da cirurgia e radioterapia. Paciente com esse tipo de tumor, ele tem vamos dizer assim para quem está nos acompanhando, ele é mais tranquilo. É mais tranquilo. E praticamente bem tratado e feito diagnóstico é 100% de cura. De cura. Temos também o outro tipo, que é o carcinoma medular. Ele ocorre em 5% dos casos, ele tem uma agressividade maior e é aquele que a gente comentou sobre os fatores de risco. A gente consegue identificar até através da genética a população que estaria predisposta a ter esse tipo de tumores. E, por fim, uma fatia bem pequena de um câncer muito agressivo da tireoide chamado carcinoma anaplásico indiferenciado, que muitas vezes a gente não consegue nem resolver através da cirurgia, da forma que ele vem. Tratar, não é? Nem tratar. Sério. Ele é o pior câncer da tireoide. Mas ele é mais comum, essa que é uma vantagem. Tem chance com as de pessoas cura, muito idosas, hein? Ele tem chance de cura? Tem chance de cura. Olha, eu tive uma paciente que até depois se casou com um rapaz japonês e foi trabalhar lá no Japão e se perdeu, né? Ela tinha 16 anos na época, carcinoma anaplásico de coisa, 16 anos. E depois de muitos anos ela voltou do Japão e veio conversar comigo com filhos e tudo. Esse foi o único caso que eu vi de carcinoma anaplásico curado. Todos os outros, infelizmente, morreram. Eu, na minha experiência, não tenho nenhum que tenha evoluído de maneira favorável. Ele atinge mais pessoas idosas? Mais idosos a partir de 70 anos de idade. Desses tipos de tumores da tireoide que o senhor colocou, todos eles podem apresentar metástases? Sim, todos podem apresentar metástases, mas alguns têm uma tendência maior. Por exemplo, o carcinoma indiferenciado, o carcinoma medular e raramente o carcinoma papilífero ele gera metástases. Dr. Gilson, estilo de vida que a gente sempre frisa aqui no programa, tem alguma associação? Não tem. O que tem eventualmente, a profissão, né? Pessoas que sofrem radioterapia, radiação, né? Porque a gente associa muito pela região onde ele está. O que acontece? Álcool, fumo. Claro, não. Nada. Não tem nada que ver, nada. Essa ideia que a gente tem de que a tireoide, tabaco... Esse é o famoso azar. Viu? Esse que é o problema, né? Azar. Teve porque a gente não sabe por quê, não é? Agora, tem uma coisa que é muito importante. Sabe aquelas inflamações da tireoide, as tireoidites crônicas, né?
podem ser base para o crescimento de um tumor em cima delas. Então é claro que essas pessoas estão sempre nos médicos, né, no otorrino ou no endocrinologista, cuidando da sua tireoide, e com isso, eventualmente um surgimento de um nódulo vai ser uma coisa extremamente tratável, bem tratável e curável. Então isso tudo é muito simples, né? Muito simples. A dica é, olhe para o seu pescoço, aumentou, procure um médico. A maior parte das vezes não tem nada a ver com câncer, graças a Deus. Se tiver, quanto menor, mais fácil de tratar e de curar. Abaixo de 45 anos, praticamente todo mundo se cura. Acima de 45 anos, a coisa fica um pouquinho mais complicada. É só isso, né? Concorda? Concordo. E até para exemplificar, o senhor chamou atenção para essas tireoidites crônicas, que a gente conhece mais e a população também conhece, é a tireoidite de Hashimoto, que provoca a perda da função e necessita a reposição hormonal. E ela está associada com um tipo de tumor que não é aquele que a gente está acostumado a ver, que é o linfoma. É linfoma. Linfoma da tireoide também é um tumor que a gente deve lembrar, além dos sarcomas. Doutor, a gente está quase no finalzinho do programa. Quando a gente faz aquele exame de sangue da tireoide, ele dá alguma alteração, o indivíduo não precisa ficar preocupado, não tem nada a ver com algum tipo de neoplasia, né? Nada a ver. O exame de sangue vai mostrar apenas a função da tireoide. Então, a pessoa que tem um câncer de tireoide, ela pode ter uma função aumentada ou diminuída, mas não é isso que se faz o diagnóstico. Tá. Porque às vezes a pessoa pega o exame, deu alguma alteração, já gera uma preocupação. Que tipo de doença mas também pode preciso apresentar? lembrar uma coisa, o fato de você ter hipotireoidismo, que é tão comum na população, mais em mulheres também, não é isso? É tão comum, também não vira, entre aspas, não vira câncer todo. É raríssimo isso, pelo amor de Deus. Quem tem hipotireoidismo vai fazer seu tratamento hormonal, vai ficar cuidando, como sempre, sem grandes preocupações, né? E não é para ficar preocupado. Se houver alguma alteração, o próprio médico vai saber se isso é importante ou não, né? Doutor, e o tratamento, ele é sempre cirúrgico, mas dependendo da situação, do diagnóstico do paciente, entra também quimioterapia ou radioterapia? Sim, o tratamento é sempre cirúrgico, Fábio. A cirurgia a gente chama de tireoidectomia total, onde se retira toda a glândula e muitas vezes alguns nódulos acessórios que a gente chama de linfonodos ou metástases cervicais. Isso é necessário também para o controle da doença. Na maior parte das vezes nos cânceres que tem bom tratamento, a gente lança a mão da radioterapia, que é um tratamento complementar. Os casos de quimioterapia e radioterapia são reservados para os outros tipos de tumores. Aquele tumor mais grave, que é o anaplásico, eventualmente para o linfoma, mas não para esses mais comuns. Doutor, 2 minutinhos finais. Alguma consideração importante para a gente fazer sobre esse tema câncer de tireoide? A grande dica é a seguinte, câncer de tireoide está aumentando, talvez porque a gente está sabendo fazer mais e melhor o diagnóstico, né? E com isso, não é para ficar todo mundo preocupado, tá certo? Essa que é a grande dica, não fica preocupado, por favor. Agora, se você notar um nódulo, procure um médico. Quase todos os nódulos são absolutamente benignos, alguns desses nódulos são malignos, e quando for maligno, não se desespere. É fácil de fazer o tratamento, é muito simples e muito facilmente curativo, viu? Dá para curar todos os pacientes. A grande dica é, apareceu o nódulo, vai no médico e fique tranquilo. Doutor, nesse finalzinho do programa, alguma coisa que o senhor gostaria de destacar que é importante, que não foi falado, né, para quem está nos acompanhando? Eu gostaria de reforçar o que o Dr. Gilson comentou. Esse exame de autoinspeção é muito importante, né? No espelho, olhando, vendo se existem saliências e fazendo movimentos de engolir. Pode até tomar um pouquinho de água e observar o movimento. Se saiu alguma coisa diferente, fez uma sombra, procure um médico, que pode ser um nódulo. Importante também realizar um ultrassom, que é um exame muito simples, não agride o corpo, a partir dos 30 anos, para a gente saber se tem algum nódulo ou não. A partir dos 30 anos, o indivíduo ele já pode fazer o ultrassom da região? Sim, qualquer idade, mas como a incidência começa a partir de 30, 50 anos, ela ocorre mais nesse período, então a partir dos 30 anos é interessante um ultrassom. Exato. Não ficar o dia inteiro fazendo ultrassom, pelo amor de Deus. E nem ficar calma, também né? tão preocupado. Né? Calma, né? Doutor, minutos finais aqui, uma curiosidade, de repente, até de quem está em casa nos acompanhando. A pessoa que passa por todo esse procedimento cirúrgico, tratamento, depois ele volta a ter uma alimentação normal, atrapalha alguma coisa? Como é que funciona? Mesmo após a cirurgia, a alimentação é normal. Existe a restrição normal de pós-operatório inicial, mas ela se alimenta de maneira normal.
e ela retorna às atividades normais em um período de 10 dias, 7 a 10 dias. É uma cirurgia bem tranquila. Uma cirurgia muito simples, superficial, né? Superficial, né? A tireoide está debaixo da pele, gente. Né? Doutor, muito obrigado pela sua presença no Painel Saúde. Volto mais vezes. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Fábio. E Obrigado, precisamos conversar sobre o assunto tumor, fé e religiosidade. Convidar o doutor Jaime, claro, que ele tem toda essa experiência aí como bom presbiteriano. Obrigado, doutor. Obrigado, Jaime. Muito bom, obrigado. Viu? O programa Painel Saúde volta na próxima semana, sempre às 10 da noite. Se você ficou com alguma dúvida, o nosso e-mail fica sempre à sua disposição, painelsaude@gmail.com. A realização é sempre do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Para você, um grande abraço e até a próxima semana. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico.